Boa noite, gente. Todos bem-vindos à Neurodiversidade Consciente. É muito bom estar aqui hoje com um tema muito específico e muito único, assim, que eu acho que só a Daiane para trazer para a gente, que é a ideia da genética. A Daiane, para mim, é um daqueles encontros fortuitos da vida que a gente faz uma conexão positiva, ela dá uns pontos que expandem para o coletivo. Enfim, todos sabem que eu sou psicólogo, atendo especialmente neurodivergentes. Simone e Daiane, se apresentem e iniciem. Pode se apresentar, Dê. Tá, eu quero agradecer primeiramente, né, pela oportunidade de estar aqui partilhando com vocês. Eu sou bióloga de formação, tenho meu doutorado na área da genética, pós-doutorado na bioética, onde me traz essa possibilidade de filosofar um pouco sobre a vida, né, falar sobre as questões que envolvem nossa reflexão sobre a vida. E eu atuo com a parte da genômica exatamente numa área onde é chamada saúde de precisão, avaliando saúde mental. Então, tenho uma conexão muito próxima ao tema das neurodivergências e saúde mental como um todo. E é sempre uma alegria poder estar aqui dialogando com pessoas as quais têm interesse por temas que, de certa forma, se conectam. E eu sou a Simone, estou toda quinta aqui no Neurodiversidade Consciente, sou pedagoga e estudante de psicologia, trazendo um pouco também da área da educação para complementar essas discussões. E é isso. Simone, pode começar. O que a gente for falando, a gente vai complementando, perguntando e assim por diante. Quem quiser perguntar, pode perguntar pelo texto, pelo chat também, a gente repassa para a Daiane. Então, eu ali conversando para a gente delinear que tema nós iríamos conversar dentro, né, da neurodivergência, ou talvez até especificar um pouco dentro da superdotação, eu quis fazer um recorte, né? Existem modelos que explicam a parte genética na superdotação, mas para chegar nesses modelos eu quis colocar algumas palavrinhas ali que foi em relação à energia. Então eu quis fazer uma conexão, né, da energia até a epigenética, como que se explica, ou como que se almeja entender sobre os processos genéticos que nos levam até a neurodiversidade. Falar sobre características genéticas que são complexas não seria trivial. A gente já tem que esperar que algo que tem uma diversidade na sua expressão, que são as neurodivergências, não teria uma forma onde eu poderia dizer existe um gene da superdotação. E para compreender um pouco essa sinergia com o tema proposto, que é a relação da energia que eu coloco ali, a primeira coisa que eu quero deixar muito bem explícito para quem vai olhar esse título, que eu não vou falar de uma energia mística ou de frequências as quais não estejam dentro do processo ontrópico ou químico. Não que eu não tenha interesse por esses temas, mas eu não tenho a competência técnico-científica para dialogar com essa linha energética que não seja a energia pela definição da física. Então, como o nosso grupo aqui, né, como os ouvintes do canal são de diversas áreas, vamos lembrar um pouquinho que na física a definição de energia é como ele é assim uma grandeza da física que mensura trabalho. Né? A capacidade é um movimento, é uma vibração capaz de gerar trabalho. Então, se a gente pensa as nossas moléculas, o que nos compõe organicamente, molecularmente, ele foi fruto de um processo de energia. E essa energia que move a vida, porque todo momento onde não existe energia tende ao caos, né? O universo tende ao caos. Isso é uma coisa da física que os alunos acabam, né, quando a gente está lá na juventude falando sobre tudo tende ao caos, já pega o exemplo, o quarto realmente de um adolescente tende ao caos. Se você não cuida para organizar as coisas, o caos ele prevalece. Então sempre a gente está gastando uma energia para processos que não sejam caóticos. E a vida, ela se opõe à entropia, porque a vida é um gasto de energia constante para manutenção. Não importa se a gente está dormindo, se a gente não está fazendo nada, nós estamos tendo gasto de energia, nós estamos indo contra a entropia. Então, tudo começa pela organização de energia que vira matéria, e
tudo tem uma ordem que é estabelecida por esses processos de energia. Então, quando moléculas são formadas, que dependeu de um trabalho de energia, elas estão interagindo, existem conexões. Então, a vida se opõe à entropia, porque a vida se opõe ao caos, e a vida é uma forma de organização energética de geração de conexões. E por que eu estou falando isso? Porque cada momento, cada sinapse que nós fazemos, cada momento que eu estou aqui tentando elaborar o que eu vou falar para vocês, está acontecendo uma troca de energia no meio em que eu estou. Porque eu estou gastando oxigênio para isso, lá as minhas células estão todas com as suas forminhas de mitocôndria, com as suas usinas produzindo essa energia, e seja uma energia psíquica para manutenção do que tem do meu consciente, seja para manutenção daquilo que é um diálogo do meu inconsciente, ou seja, pelas conexões que eu estou fazendo agora com, né, aqui na frente da minha sala tem uma planta, uma árvore, nós estamos fazendo troca de energia pelo gás carbônico e oxigênio que ela está me fornecendo. Então, todas essas trocas são momentos de energia onde a gente está inserido, e não tem como o nosso sistema não estar percebendo isso. O nosso design de modelamento como pessoas, ser humano ou ser vivo, ela é troca, né? Ela tem uma estruturação para que a gente esteja percebendo. Então, agora aqui, cada passo eu me mexo um pouco na cadeira, não só porque eu sou inquieta, mas porque o corpo tem que perceber essa pressão. Se eu ficar muito tempo num lugar só, começa a necrosar um tecido. Se eu não faço movimento de respiração, o oxigênio não entra. Todo momento está havendo esse gasto energético para manutenção da vida. E energia é troca. Pelo nosso sistema, nós somos amparados, principalmente pelos nossos 5 primeiros sentidos, para perceber todo o entorno. Então, por mais que eu não esteja aqui nessa sala prestando atenção no que está aqui constituindo ela, o meu cérebro está captando. Se vai ter um sinal de fogo, se vai vir um cheiro de fumaça, se vai ficar frio, se vai ficar quente. Então, existem receptores nos compondo o tempo inteiro que nos fazem ficar à flor da pele ou ficar na defesa daquilo que são as mensagens que estão nos chegando. E isso tudo tem gasto de energia. E é isso, o nosso sistema, pensando em funcionamento do sistema nervoso central, a gente recebe as informações. Então, todo o nosso epitélio, o nosso neuroepitélio olfativo, dos cheiros, dos aromas, dos sabores, da delícia de saber de um cheiro bom e imaginar um alimento, toda essa nossa percepção desses 5 sentidos estão dialogando com o nosso sistema nervoso central para processar essa informação. Eu processo, eu tenho um sistema que seja capaz de processar. Então, consumir o que o ambiente está me dando, perceber o ambiente é um primeiro gasto de energia. Um segundo momento dessa energia é como que eu processo essas informações. E a função do sistema nervoso é percebe, processa, responde. Nós passamos o dia todo fazendo isso. Seja para pensar nas coisas, seja para sobreviver no nosso organismo, alimentos, né? A nossa vida tem esse sistema orgânico acontecendo. Estejamos nós conscientes desse processo ou não. E eu estou falando todo esse processo em entender quem nós somos biologicamente e instintivamente, porque muitas vezes nós vamos ser instintivos nesses princípios de sobrevivência e com gasto de energia, num sentido assim que viver é resistir. Biologicamente, viver é resistir à entropia, é resistir ao caos do universo. Que isso tende por uma lei da física acontecer. Então, essas resistências orgânicas, elas têm um processo para pessoas que são divergentes ou sejam neurodivergentes ou sejam atípicas. Só que a genética vem nos trazer alguns elementos para a gente compreender a formação do nosso sistema no contexto de neurodivergência. E aí eu falo que os modelos, por exemplo, uma neurodivergência superdotação é diferente do modelo genético do autismo. E eu vou falar aqui muito mais hoje do modelo que vale para superdotação, porque ele é um modelo onde a epigenética é mais forte, mas não que no autismo não tem, todo mundo tem processos epigenéticos.
E eu queria compartilhar com vocês, e me sinto à vontade e fora da curva suficiente para fazer esse devaneio inicial, porque eu gosto de entender a epigenética nesse contexto, que a vida está sempre mudando, porque ela é resistência para a sobrevivência. Imagina se o nosso livro, porque hoje se eu pego, né, eu vou coletar o meu DNA aqui, eu faço um raspadinho da mucosa nessa célula da bochecha, tem receita para fazer, Daiane, completa. Ali está todo o manual de instruções de formação do meu corpo, meu DNA está completo aqui. Se eu tirar uma célula do cérebro, ela vai ter lá mesmo. Qualquer lugar tem essa receita. Só que a forma como a receita é lida e expressa em cada uma dessas partes do meu corpo é muito diferente. Eu dei um exemplo na bochecha, ela está sendo célula de bochecha, e ali ela tem que liberar saliva, ela tem que resistir às intempéries, porque micro-organismos vão chegar quando eu estou me alimentando. Lá no cérebro ela tem que ser neurônios. Então, o que se a receita, os livros são iguais, todos eles em qualquer parte do meu corpo, a epigenética é exatamente essa parte do nosso sistema funcional que regula onde cada célula vai ser como ela é, onde o nosso sistema vai funcionar como ele tem de ser. Então, a epigenética é o que está para além do que é genético. O meu genético é o meu código. Agora, como que eu me expresso diferente em cada local do meu corpo é a epigenética. Então, a epigenética é a regulação da expressão dos nossos genes. E ela é diferente no momento constitutivo para que cada parte do meu corpo seja como é, mas ela é também a parte regulatória em cada momento diferente da minha vida. Então, eu estou aqui precisando, nesse momento, de mais produção de energia, porque eu estou gastando para falar. Então, as minhas células, as minhas moléculas lá de DNA mitocondrial estão a toda, está todo vapor, tem que estar produzindo isso. Vai chegar um outro momento que eu vou precisar de adrenalina, porque de repente eu percebi, não, tem um perigo aqui, eu tenho que sair correndo, tem que produzir. Então, eu respondo energeticamente a cada momento diferente, e o nosso corpo faz essas regulações do que tem que ser produzido pela epigenética. Então, a epigenética, ela é uma ciência recente, né, uma forma de conhecimento do que está para além da nossa genética, que não tem tantos anos de estudo, e que foi possibilitado pela evolução do conhecimento genômico, e com isso veio, mas isso não é, assim, é dos anos 90, os primeiros modelos da genética da superdotação. Porque eu gosto muito de falar, se vocês acompanharam lá nas minhas redes sociais, eu falo do modelo dos copos para o autismo, e no modelo dos copos é como se a gente tivesse um copo e ali a gente fosse enchendo de fator genético e ambiental, quando o copo transborda, a condição se expressa. Então, esse é o modelo mais clássico para a gente falar da genética de condições que são complexas. Agora, para a superdotação, nós temos um modelo que ele foi proposto nos anos 90 e que permanece até hoje como um modelo predominante, que ele fala do modelo emergênico epigenético, onde você está considerando assim, porque a genética explica a nossa herança, e talvez vocês lembrem lá da escola, o azão, azinho, né? A gente tinha aquelas coisas assim que muita gente, quando fala de genética, nem gosta, porque é aquele monte de conta com letras. Então, eu costumo ouvir muito das pessoas relatando que não gostam muito da genética, mas aquela é uma genética mais clássica, convencional do azão, azinho, e que hoje, para a maioria das nossas condições, a gente fala desses modelos que são muito mais amplos. Eu tenho na minha formação, na minha constituição, a interação daquilo que é o genético com o que está tendo do meio para a expressão das minhas características. E aí essa teoria do copo mostra assim, às vezes tem mais coisa genética, que ajuda o copo a preencher, às vezes é coisa mais ambiental. Então, vou falar uma doença, né, diabetes, é muito mais ambiental a expressão dessa condição do que genético propriamente dito, mas a genética pode já estar com o copo lá em cima e você vir a expressar com uma maior facilidade. Então, quando eu olho para tentar entender, assim, como que a genética atua para a gente pensar na formação da neurodivergência, da superdotação, por exemplo, o que isso nos ajuda a saber como que ela funciona ao entender o nosso funcionamento,
né? Porque eu acho que, no fundo, essa nossa conversa aqui, ela tem que, no final, a gente conseguir tirar esse gostinho de que essa compreensão me ajuda no meu dia a dia como pessoa a viver melhor. E aí, esse modelo que foi proposto foi um psicólogo alemão, né? Estudava psicologia do comportamento, que ele foi fazer essa proposição, que é o Albert Ziegler. Ele vai falando assim que no momento que os genes estão atuando para a formação da superdotação, nesse modelo emergênico, existem vários desses pontos como se fossem maestro, que sincronizam uma orquestria para que os genes funcionem em conjunto. Então, ele usa nesse exemplo a falar assim, olha, eu posso nascer com uma capacidade atlética, né, organicamente, músculos ótimos, mas se não se somar a isso uma inteligência excepcional para a sinestesia, uma forma aumentada de compreensão de como esses movimentos funcionam, isso não chega a uma possibilidade do sistema funcionar como um todo. Então, além do músculo que funcione muito bem, eu tenho que ter a capacidade sinestésica do movimento para isso virar um exemplo de alguém que vai muito bem no esporte. E a capacidade que nós vemos na superdotação, ela vai agora ao encontro do que eu tinha falado de função do nosso sistema nervoso central. A pessoa superdotada, ela tem uma capacidade de percepção, de processamento e resposta que é diferenciada. Ela é muito mais aguçada e ela vem como um conjunto, ela precisa estar como um conjunto. Porque o que adianta essa maestria trazer uma capacidade de percepção, processamento e resposta com mitocôndrias que não funcionem bem? E daí o sistema estafa. Então você tem uma alta capacidade, mas a tua estafa não deixa expressar. Então isso vai diminuindo a possibilidade de expressão daquela característica da superdotação. Eu posso ter uma ótima recepção, processamento e não conseguir responder. Então, se uma parte desse modelo que tem que se espraiar, que ser multiplicativo, ela não estiver funcionando bem, ela não vai ser capaz de expressar a condição na sua totalidade. E aí vem as outras várias formas de neurodivergência que talvez a gente não saiba denominar. Nós chamamos com grandes guarda-chuvas, né? A definição do TEA é um espectro. A superdotação nós estamos conhecendo e nós chamamos de superdotação muitas coisas, é um guarda-chuva de muitas coisas. E às vezes a gente vai tentando caracterizar modelos, né? Existe um modelo que é mais sensorial, é mais criativo, construtivo, de inteligência, só que nós olhamos por uma lógica de habilidades ainda, né? Eu gosto disso, eu lembro que o Rafael veio até conversar comigo no evento que nós participamos junto, que ele citou, que a gente precisa desses manuais, sintomas para dar nome para as coisas, mas lá na formação desses nossos sistemas, os nossos neurônios não seguem um padrão. Vamos migrar para cá, galera. Isso daqui vai dar no DMSN, tal doença, tal característica. Não existe essa migração ordenada. Nosso sistema ele é aberto para fluir e funcionar nessa criação, nessa energia de comunicação, de acordo com o processo que está acontecendo, com a disponibilidade de micronutrientes que tem ali e com uma combinação que é muito única. E daí essa experiência da combinação genética única eu tenho pelo meu trabalho, que é a avaliação do mapeamento. Então, no mapeamento genético, cada pessoa que chega para mim, e isso vai muito ao encontro do meu desejo de novidade, né? Porque cada paciente é um quebra-cabeça completamente diferente para eu montar. Né? Não vai se repetir pessoas com uma genética igual. Existem polimorfismos dos genes que podem ser compartilhados, mas cada pessoa, sabe, não é uma frase motivacional, você é único. É ali no DNA a combinação e está no dia a dia da minha montagem, e essa montagem é muito interessante observar que essas combinações são diferentes, são expressões diferenciadas. Posso ter pessoas com todas as sensibilidades aguçadas, eu posso ter pessoas com algumas, e daí a linha para a formação de tudo isso é uma dinâmica de mais de 25 mil genes atuando em conjunto. E daí, 25 mil genes é o que está escrito na genética, é o que está lá linear do nosso DNA. E a epigenética, ela é a parte da dança que esses genes fazem de expressa e não expressa, e em que momento eles estão. Nessa força de uma energia
que a energia é trabalho, energia é movimento, energia é construção. Então, eu estou o tempo inteiro no processo de feedback do meu sistema para entender o meu ambiente e responder. E aqui, né, quando eu falei desse modelo, né, a superdotação não é algo estável, não é estático, assim como a epigenética não é estática. Esse mecanismo epigenético que aconteceu lá no sistema embrionário, para que viesse completo essa capacidade de perceber o mundo, processar e responder de forma diferenciada, ela tem ainda depois essa característica que o adulto superdotado ele vai expressar epigeneticamente uma necessidade de a epigenética ela tem processos, né? Então, se eu for falar das rotas bioquímicas, tem a metilação, que é o processo mais comentado. Então, assim, quando um gene está metilado, ele fica mais condensado. Então, eu tenho maior dificuldade para ler aquela região do gene. Então, ele é menos expresso. Isso é meio que via de regra, mas pode existir as exceções. Existe um processo que é a desacetilação, que ele abre aquele gene para ser muito expresso. E quem fica controlando isso, essas enzimas, existe um gene chamado DTMT3, que ele é um dos genes que ele faz essa regulação. E é muito comum eu receber pessoas, né, que vêm com a superdotação, que tem essa alteração, e daí é aquela pessoa que me conta de uma característica assim, ela até escolhe na vida que ela vai ter um foco, que ela vai ter uma área de concentração, que ela vai seguir, eu quero agora, né, eu tenho que fazer isso profissionalmente, porque inclusive é uma sensação associada. Eu estudei de tudo, eu fiz de tudo, mas não fiz nada num foco, num caminho. E isso faz parte desses caminhos e processos de metilação do nosso próprio sistema. É uma busca por criar cada vez novos circuitos, novos caminhos. Então, assim, por mais que você tente dentro do teu sistema, esse gene, né, que a Priscila está falando ali, o DNMT3L, ele tem uma expressão que você chega ao final de uma rota sináptica, ele vai passar para a próxima. E aí aquele teu hiperfoco, aquele teu interesse, aquilo que você gostava vai passar para a próxima. E você vai querer construir toda uma rota novamente. E são processos metilatórios que trazem como uma característica intrínseca ao funcionamento de um cérebro superdotado. E aqui, nesse entendimento dessas vias epigenéticas que são extremamente aguçadas de seu funcionamento, eu quero conversar com vocês, gostaria, né, que pudéssemos dialogar para um momento que eu trouxe sobre energia. A pessoa superdotada, no momento que ela tem um processo de recepção das informações que é muito mais aguçado, ela tem mais energia em permanecer no ambiente. Então, você está no ambiente, você está vendo mais cores. Você está em paletas de cores que talvez as pessoas não percebam, só que você não sabe que você está vendo mais que os outros, porque você sabe o que você tem de sua experiência. Então, a estimulação sensorial é muito grande e tem um gasto energético. Você está suprindo esse gasto energético que você tem? E primeiro, energia de ATP, porque às vezes isso dá aquela vontade de comer mais açúcar, de querer alguns micronutrientes em específico, que são de rotas desses neurotransmissores, então dopamina para regular. Tem todo um neurotransmissor suficiente, porque você gasta mais energia, não adianta, tuas usinas de produção de energia estão a todo vapor para conseguir receber, processar e responder. Esse processamento, ele se dá por bainhas de mielina, primeiramente. Então, lembrando, o neurônio tem ali os seus dendritos, ele vem e faz um corpinho. Esse corpinho é todo envolvido por bainha de mielina. Você tem que ficar cuidando, você gasta, e assim, muitos dos superdotados vão ter um cabeamento da bainha de mielina, enquanto tem algumas pessoas que têm aquela, né, fazendo uma comparação com a internet, que é no discado, tem outros que já tem um pouco, uma fibra um pouco mais rápida, e geralmente na superdotação você tem um cabeamento fibra ótica, assim, eu comecei a falar, a pessoa pegou, entendeu, já chegou lá, e aí até o tédio, né, porque, meu Deus, por que fica explicando tanto, por que tem que repetir 10 vezes se eu já entendi o que é, né, nesse processo de formação, de construção desse conhecimento. E
como que você tem o suporte para essas tuas bainhas de mielina? Que uma das coisas que é bem comum, né, do processo da superdotação, a pessoa entra no seu hiperfoco, ela esquece de comer. Ela esquece do que ela vai comer, ela esquece que ela tem que ter uma diversidade de alimentos, porque aí, como a vontade é maior de açúcar, de carboidratos, ela esquece de colocar essas gorduras que ajudam nessas bainhas. E depois, quando eu estava falando aqui para nós sobre energia, né? Que energia é essa capacidade, né, de produzir trabalho e que vem tanto desse nosso consumo dos alimentos com mais açúcar. Eliane, só um minutinho, por favor. Letícia, essa primeira parte é gravada e vai para o YouTube. Se você quiser fechar a câmera para abrir depois, pode voltar, Daiane. E aí, quando nós estamos fazendo essa observação em relação a esse funcionamento, quando eu falei para vocês que é uma energia de transmissão e ela é uma energia elétrica mesmo, né? Todo o processo que está passando pelas bainhas de mielina, ele é transição de energia. Está acontecendo ali uma circuitaria de funcionamento. E não tem como negar que isso tem uma influência das energias, porque isso daqui, gente, é assim, cientificamente observação de polos. É como o polo de uma bateria, né? Existe o positivo e o negativo. O funcionamento dos nossos neurônios depende de um polo positivo e negativo. Então, nessa percepção aguçada, nós estamos acostumados a falar muito sobre os nossos 5 sentidos, pensando assim, a gente está hiperexcitando as fibras com a luz. Então, agora, né, para ficar bonito na câmera, a gente coloca a luz aqui, depois chega e demora para dormir, porque a luz ficou hiperestimulando as fibras. A gente percebe o cheiro, mas existe também essa energia elétrica. Uma energia elétrica que aquela função de você chegar, estar junto com as plantas, pisar, colocar o teu pé, sentir o ambiente para deixar essa energia fluir, porque é aquela energia que depois você deita e fica rangindo os dentes no bruxismo para descontar uma energia elétrica de percepção de ambiente. E a gente consegue perceber, inclusive, dos ambientes onde existe uma maior energia que vem de sentimentos, de uma tristeza, de uma alegria, né? Seja para essa energia positiva ou negativa, para muito além só de uma vibração, de um astral. Eu estou falando de energia elétrica, né? De passagem e condução, que a gente tem essa sensibilidade assim e precisa propiciar momentos de maior ajuste para o nosso organismo. E depois, no final, lá vem a energia química desses neurotransmissores e que nós temos que fazer um parêntese, daí o que eu falei para vocês, quando eu trouxe a questão da energia de conexão com a epigenética, o nosso sistema está fazendo a leitura, né? Essa pessoa está aqui nesse ambiente insano, com barulho, com luz, nós temos que criar um feedback, nós temos que regular tudo isso, a gente tem que equilibrar esse sistema agora, né? O que eu preciso fazer? Preciso mais sono, menos sono? O teu sistema vai dar uma resposta. Toda informação que a gente recebe, processa e devolve, a devolução vai vir de alguma forma. E quanto menor for o nosso processo de autoconhecimento, de percepção, de processamento, seja das nossas vias orgânicas quanto as psicológicas, mais nós tenderemos ao caos. Ser superdotado não tende ao caos naturalmente. O processo, ele veio como um modelo epigenético que ele veio completo. Você já veio com mitocôndrias que funcionam melhor, você já veio com um sistema de percepção integrado. Agora, a energia que se gasta, nós temos que ter consciência desse sistema para que ele não viva no desajuste. Então, a entropia e o caos, que são próprios do sistema em que a vida vai contra essa energia, ela é comum a todos os seres vivos. Agora, na superdotação, nós vivemos isso com intensidade. E aí, da mesma proporção que pode ser a organização e a maestria do sistema, pode também ser os nossos caos, né? Eles podem ser sistemas caóticos, quando a gente não consegue modular esse fluxo para criar essa homeostase. Então, é um sistema que precisa ser compreendido para estar em homeostase.
Eu costumo, nos meus atendimentos, na minha avaliação, ter a capacidade e a competência técnica para entender a homeostase orgânica, para falar, vai faltar folato, tem que colocar mais esse alimento, né? Eu consigo ajustar isso orgânica e biologicamente. Mas existem elementos que são da completude da nossa saúde que estão na homeostase dos nossos processos, da nossa dimensão de compreensão da vida e que aí entra nos processos psicológicos. Porque da mesma forma que nós podemos entrar em exaustão pela falta de energia química e bioquímica, nós podemos entrar em exaustão por sistemas que se estafam quando o nosso trabalho, né, das nossas percepções inconscientes, quando nós não entendemos a energia que nós estamos gastando dentro dos processos mentais, exatamente por perceber tudo numa intensidade maior. E aqui, dessa sensibilidade, né, que esse maior gasto tende a dar o shutdown, que é utilizado, né, para falar da estafa, tanto na parte do autismo quanto da superdotação, é uma das coisas que nós temos que entender desse modelo de forma, né, de ser que a genética nos traz, que é o primeiro passo, e acho que até alguém falava sobre a questão de sabermos quem nós somos e se nós temos essas neurodivergências, é um primeiro passo para integrando essa forma de ser e conseguir melhorar esse estado entrópico. Porque assim como eu comecei falando que tudo começa com a energia, porque a energia é a força que faz a vida se impor à entropia, a nossa vida é permanecer contra o caos. Então, viver é resistir. E essa resistência, a nossa epigenética está aqui para ser uma aliada, né? De metilar caminhos de expressão ou não expressão, pela uma percepção que é primeiramente psicológica. E depois a gente processa e vai integrar ela com o biológico, porque não nos dividimos, né? Nós somos pessoas biopsicossocial, espiritual, inseridas nessa integralidade, e essa integralidade que vai dar a resposta de quem nós somos e podemos nos autorregular nesse sistema em que estamos inseridos. Então, acho que esse é o que eu gostaria de compartilhar com vocês dentro do tema proposto. Nossa, Daiane, uau! É a palavra que define. Aí, duas perguntas que eu acho interessantes de fazer a partir da sua fala. Ela não tem que ser conclusivas, mas pelo menos um ponto de vista. Um pai e uma mãe com alguma neurodivergência, então vão ter altas chances de ter um filho neurodivergente. E dois, até do ponto de vista epigenético, é a gente que constrói nossos desequilíbrios de autorregulação? Então vamos lá para a primeira pergunta, né? Como isso é um modelo de uma orquestria, você imagina que você já tem, quando, né, o pai e a mãe são neurodivergentes, uma possibilidade de uma nova combinação que também curse para essa maestria. Então, é sim uma maior probabilidade, quando os pais são neurodivergentes, do filho trazer a neurodivergência, da forma da construção e combinação dele. Então, como não é um modelo aditivo, não é porque o pai e a mãe são superdotados ou têm alguma forma de neurodivergência que o filho será com parâmetros de afirmação de combinação com maior expressão. Então, às vezes é uma leitura angustiante até, fala assim, meu Deus, se eu já sou e já sofro com algumas coisas de sensibilidade, meu filho é a minha mistura e do meu esposo, a sensibilidade dele vai ser maior, não propriamente dito, porque ele vai ser uma construção do sistema como um todo. Ele pode ter, inclusive, uma construção que gere muito mais uma perspectiva criativa do que intelectual. Às vezes o pai é intelectual, o filho tem uma combinação que juntou para outras formas, ou global. Então, a combinação do filho é uma nova combinação. Só que você tem agora, você está dando, quando você passa a tua genética, cartas que já são cartas propícias para superdotação. Então, sim, a chance é maior. E a gente fala, né, um processo genético. Só que isso nos dá a entender também que hoje ainda o reconhecimento da condição da superdotação, ela tem um aspecto elitizado, né? Nós temos a possibilidade de fazer os testes de reconhecimento, mas se nós formos para lugares onde tem pessoas de uma condição muito simples, que não tiveram essa capacidade de avaliar
e não necessariamente os pais sejam superdotados, a criança venha a desenvolver, porque aquela combinação nos pais não era a superdotação, mas combinou de uma forma que veio a expressar. Então, pais também que não tenham, né, nenhuma uma característica que seja própria da condição neurodivergente podem sim ter filhos neurodivergentes. E o oposto também se dá. Pais neurodivergentes podem ter filhos que sejam típicos, né? Porque a combinaçãozinha ali no momento de integrar um com o outro, ele ficou dentro de um padrão que não seguiu toda a ramificação né? O maestro não foi o maestro que dava essa sincronia. A segunda pergunta era em relação se nós conseguimos, seria quase assim, dá para mudar um pouco da nossa genética, né? Eu tenho uma propensão alta para alguma condição, e aí eu consigo modular para silenciar um gene ou para fazer com que ele se expresse mais. E a nossa, na área da ciência, a nossa busca é de entender esses parâmetros, essas capacidades, né? Porque, inclusive, é essa forma de herança transgeracional. A genética a gente passa características que são orgânicas, mas os comportamentos podem passar de geração por geração conforme o modelo epigenético. E a epigenética é muito importante quando a gente nasce, né? Vários experimentos são feitos com ratinhos que foram tirados de perto das mães, que foram colocados em situação de estresse, e você vê manutenção de comportamento mesmo sem ter o contato com os ancestrais, né? E aí você vê que o padrão de metilação foi muito comum entre eles. E existe a possibilidade, né? Então, hoje existe um estudo que é bem interessante, que eu gosto, que no modelo que ele traz para nós, foram de pessoas que viveram ali no nazismo como judeus e tiveram alguns eventos, e que hoje eles buscam modulação epigenética para retirar algumas coisas que estão associadas a traumas. E aí o modelo que se faz, por exemplo, terapêutico, poderia vir a ajudar nesse processo que está relacionado à metilação, a alterações, e isso tem sido assim, um processo daí longitudinal de pesquisa para buscar essa compreensão. Eu sempre gosto de falar muito que a terapia é um processo epigenético, é uma modulação epigenética, onde a gente consegue reconstruir parâmetros que estão lá organicamente marcados nas nossas células. Mas tudo ainda é muito novo, né? O nosso conhecimento sobre o que faz esses padrões alterarem, como que nós nos comunicamos com o nosso DNA para essa expressão ser diferenciada, ainda está a nível de investigação. Mas o que nós temos até agora de conhecimento, sim, que a nossa epigenética é a forma que nós temos de olhar e entender que a genética não é o nosso destino. Ela é uma das formas que nos traz a receita de expressão. Perfeito. A Simone vai querer perguntar alguma coisa, e aí a pergunta você responde e a gente fecha. Tá bom. Eu estava fazendo uma analogia aqui, então, assim, a pessoa, né, que tem esse cérebro superdotado, né, com esses conectores mais eficientes, então ela tem, assim, um motor de uma Ferrari, vamos fazer uma analogia. Mas se ela não colocar o óleo lubrificante certo, se ela não colocar o combustível certo, ele não vai ter o desempenho. Então, durante a vida, você pode ter momentos que seu desempenho cai, se você está com uma vida muito desregulada, mas você sempre vai ser, né? Não vai ter, né, como você não apresentar, né, essa superdotação, né? Seu cérebro vai ser diferente, você pode estar desregulado, mas ele é diferente, né? E aqui, Simone, nessa observação, né, de constitutiva desse potencial para o desenvolvimento completo, como, né, você colocou de carro, existem diferentes formas dessa distribuição. Então, existem combinações que o ambiente que a pessoa possa ter crescido, ele possa ser o mais caótico possível, mas aquela combinação é tão forte daquela linha que o ambiente não vai ser suficiente para ela não expressar-se na superdotação. Agora, existem lá no começo do processo do neurodesenvolvimento alguns pontos que podem ser chave
para esse processo. E daí ela faltou micronutrientes, faltou estímulo, ela vem a não expressar na sua máxima forma daquela composição. Então, existe aqui um leque ainda, sabe? Não é tudo ou nada para o sistema, apesar do sistema ser um processo multiplicativo. E a maioria dos casos é esse padrão que você falou, é uma Ferrari e se está sem óleo ou se está desregulada, é só uma questão de ajuste para ela ficar no seu potencial máximo. E aí, poucos casos onde você vai ter, mas eu não posso dizer que não tenha. Por exemplo, uma criança que sofra tanto impacto sobre o seu processo de neurodesenvolvimento que esses neurônios não se estabeleçam e aquele caso, que era uma criança superdotada, venha a não se expressar como um adulto superdotado, por fatores de ambiente. Entendi. Mas é mais no sentido de que nem, né, ajudar, né, quem já né, quem já descobriu, está lidando com isso, né, que não está se sentindo bem, né, a gente, né, como psicólogo, mas tem outras coisas que você precisa regular, você tem um potencial aí, mas vamos trabalhar nesses outros aspectos para funcionar corretamente. Esclareceu sim, obrigada, Daiane, muito boa a sua apresentação. E agora para o Felipe. Daiane, eu me lembro muito da sua palestra, você falou que a gente gasta o dobro de energia, então é o dobro de nutrientes. Isso me marcou muito, assim, de uma maneira muito significativa, que é, se o potássio é X para neurotipos, para nós é X vezes 2. Sim. Que pensa em alimentação diferente, enfim. Felipe, vai lá. A sua fala, a Daiane responde e a gente fecha. Antes da minha fala, eu acho super engraçado que você falou dessa coisa da alimentação, da energia, porque assim, me chama muita atenção quando ela falou essa coisa do próprio processo da gente às vezes ficar muito tempo sem comer, ou então, tipo, comer. Eu por vida, assim, em algum momento da minha vida, eu comecei a fazer jejum intermitente. Não, ninguém me orientou nada, só fiz e foi. E isso não é tão saudável. Eu estou melhorando esse hábito agora nesse sentido e vejo a diferença que faz essa questão de ter mais, né, macro e micronutrientes. Aí só essa pontuação. Mas o que eu ia te perguntar, é porque assim, eu não vou saber dizer a fonte agora de onde eu já vi isso, mas eu já vi algumas pesquisas e dessa parte da genética, porque assim, me falaram, né, nessa pesquisa também que eu fui procurar, não lembro agora a fonte, que os mastócitos, né, que são as células relacionadas às células de defesa do organismo, no caso da superdotação, muitas vezes ela pode vir com, digamos assim, uma herança genética que a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, a desenvolver algumas questões, por exemplo, autoimune ou até mesmo alergias. Eu não sei se eu vou fugir muito do tema, mas eu queria te perguntar isso, porque como uma pessoa que... Eu não sei se é geneticista, como é que é o termo que eu utilizo para falar no caso? Geneticista? Sim. Pronto. Então, para eu entender, eu queria entender, se possível. Então tá, vamos voltar lá. Eu acho que é bem pertinente dentro do que nós estamos falando, porque está dentro do processo embrionário. Inclusive saiu um artigo esse ano mesmo, né? Que eu vi que está rodando nas redes, corroborando ainda mais com o que já se falava teoricamente no processo de sistema imune na superdotação. No momento de formação dos folhetos embrionários, o tecido dérmico é o mesmo, ali a ectoderme que está formando o sistema nervoso central está formando o sistema de defesa. A nossa pele é toda permeada por esse sistema de defesa, porque o nosso sensorial, ao mesmo tempo que ele tem que estar nessas percepções, né, de luminosidade, são fontes de entrada de micro-organismos. Então, existe uma conexão muito grande do nosso sistema sensorial com o sistema nervoso. Ou seja, do sistema nervoso com o sistema imune. Então, da mesma forma que existe uma sensibilidade aguçada e existe uma percepção aguçada do que nós falamos dos 5 sentidos, existe uma maior expressão do nosso sistema imune. Então, muitas das pessoas superdotadas vão ter maior alergia, vão ter maior resposta imunitária, e essa resposta vem associada exatamente aos processos dérmicos, porque esse folheto embrionário já foi maior estimulado para essa expressão. Então, isso veio como um anexo ali de uma sensibilidade que não necessariamente seria
olhando pelo um padrão evolutivo, ideal, né? Porque não mudou o ambiente para ter mais patógenos, mas como a gente percebe mais o ambiente, o sistema que estava junto era o imune, ele também veio nessa mesma proporção. Então, por isso que é uma das formas né, que a gente tenta entender por que é mais frequente as alergias dérmicas, as sensibilidades na pessoa superdotada. Parafraseando o Rafa aí, a palavra é uau, né? Porque assim, que aula, muito obrigado pela resposta. Imagina. Pode ir, Fran. Vai lá. Aí a gente fecha mesmo com a pergunta da Fran, depois a gente para a gravação e continua com a parte não gravada. Daiane, puxando o gancho que o Felipe falou sobre a síndrome de ativação dos mastócitos e tal, que seria uma dúvida relacionada à parte epigenética, né, nutricional. Em relação a uma comorbidade muito comum que talvez o superdotado tenha, que seja o TPS, né, transtorno de processamento sensorial. Até que ponto a gente consegue modular via alimentação para que essa expressão por exemplo, uma sensibilidade auditiva ou tátil, ela possa diminuir ou aumentar. Eu estou num processo de identificação da síndrome da ativação dos mastócitos da minha filha, e a gente identificou uma alergia à caseína, né? E vários outros ali. E essas questões de modulação via alimentação, elas são capazes de diminuir essas sensibilidades, né? Tá, essa é uma pergunta bem pertinente, porque é o desdobramento, né? Eu cheguei na avaliação dos meus pacientes, é aquele paciente que vem com as várias queixas do processo do sistema imune aguçado, e aí nós vamos compreender funcionamento, o que são elementos que são desencadeadores né, que já vão requisitar sistema imune. Você falou que já viu o da caseína. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, o que nós conseguimos alterar na alimentação, corantes. O triclosan é muito comum ter a sensibilidade dérmica, e triclosan é um tipo de antifúngico, então no sabonete tem, no creme dental tem, então a gente começa a fazer essas trocas. E aí, quando eu vou observando isso, eu vou olhando também o funcionamento dessas células. O que pode acontecer de processo de liberação de radical livre nessas células. Então, eu vou fazendo essa identificação, ela precisa muito mais na prática, né? Ela precisa muito mais de antioxidantes. Quais antioxidantes? Vitamina C. E você vai achando essas vias que estão relacionadas ao nosso sistema imune. Então, o sistema imune, tecido, epitélio, ele precisa de vitamina A. Às vezes as pessoas não absorvem bem pela via das frutas. Então, eu tenho que usar as gotinhas de retinol para fortalecer esse sistema imune. A vitamina E. Então, essa modulação, ela vem buscando exatamente esse equilíbrio do sistema, né? Essa possibilidade de atenuando essas sensibilidades pela via de funcionamento, e volta aqui ao que nós estávamos falando de homeostase, né? Então, cada pessoa nessa sua forma única de ser tem um fator, um ponto de equilíbrio que é diferente. Né? No meu caso, eu tive que tirar o leite, o glúten e a histamina. São os 3 que me causam uma sensibilidade hiper asseverada, e com isso eu tirei, já reduziu, né, muito as alergias, o processo dérmico, as sensibilidades, porque eu tirei fatores que, quando eu não sabia da alimentação, eles faziam parte do dia a dia, né? Então, diariamente você estressa o teu sistema por não conhecer aquilo que para ele é um fator desencadeante aí, no caso que vocês falaram, né, de mastócito, por exemplo, mas podem ser também outras vias do sistema imune. Perfeito. A Luana não entendeu a parte da imunidade com neurodivergência. Só esclarece para ela, por favor. Tá. A neurodivergência, no processo de formação do sistema nervoso neurodivergente, ele tem muito mais exacerbada a expressão do nosso sistema dérmico, porque na pele, nos nossos neuroepitélios, isso é importante para receber a informação, processar e responder.
está anexo lá no processo embrionário ao sistema dérmico, o nosso sistema imune. Ele é um sistema que faz parte para o neurodesenvolvimento. Então, esse sistema imune veio junto com a neurodivergência, se tornando mais aguçado no nosso caminho de desenvolvimento dessa condição. Então, ele pegou uma carona com a expressão aumentada dos nossos receptores, das nossas percepções sensoriais. Beleza. Nossa, Daiane, uau é a palavra que a gente vai terminar isso. Obrigado, gente. Obrigado também. Gravação Prazer estar terminada. aqui com você.